Meu irmão e minha irmã, hoje dia 26 de dezembro, terça-feira, a igreja recorda e comemora Santo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Ele era um diácono escolhido para ajudar na tarefa dos apóstolos. Depois da ressurreição de Jesus, o trabalho missionário foi crescendo, a evangelização foi fazendo as suas exigências. Então os apóstolos decidem escolher 7 diáconos para que os ajudassem principalmente na distribuição das ofertas, na parte caritativa do trabalho apostólico. Estevão, porém, porque era dotado de grande sabedoria, de grande espiritualidade, começa também a evangelizar, a falar, a explicar a palavra de Deus às pessoas. E é de Estevão, no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, um sermão muito importante, que faz o primeiro grande paralelo entre o Antigo Testamento e Jesus Cristo, como concretização desta passagem do Antigo Testamento. Estevão, então, é este grande anunciador do Evangelho que, por defender o nome de Jesus Cristo sem medo em todos os lugares, acaba sendo assassinado, apedrejado, e como nós sabemos da Escritura, diante de Paulo, que depois vai se tornar este grande defensor do judaísmo até que se converte. Paulo foi testemunha do assassinato de Estevão. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia o Evangelho de hoje, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos hoje, logo depois de ter escutado e celebrado com grande alegria o nascimento de Jesus, escutamos a liturgia que nos fala da morte de uma pessoa. Para alguns pode parecer contraditório, a alegria do nascimento, agora a tristeza da morte. Porém, seja o nascimento que seja a morte, estão profundamente interligados. O primeiro grande testemunho, então, do nascimento de Jesus, da vinda de Deus em meio aos homens, é Estevão, que sem medo anuncia esta grande notícia da salvação que Deus vem trazer de novo à humanidade. Jesus no Evangelho deixa claro aos seus discípulos que segui-lo, que falar destas coisas, ou seja, falar da misericórdia, do perdão e da salvação, provocam a incompreensão. As pessoas não conseguem entender bem aquilo, não se adequam àquela nova linguagem e preferem simplesmente matar aquelas pessoas que têm esse tipo de linguagem. Jesus, porém, ainda afirma que não nos preocupemos com o que falar quando, por exemplo, alguém questionar a fé. Porque, diz Jesus, é o Espírito que agirá, que falará através de vós. Se, diz Jesus no Evangelho, fostes perseverantes até o final. Ou seja, sem medo, sem ficar pensando nas consequências, mas lutando com perseverança até o final, o Espírito agirá em nós. Que então que esta palavra, esta memória de Santo Estevão, pode falar para nós e pode nos ajudar neste dia? Os argumentos da fé, a palavra de Deus. Quando nós começamos a anunciá-la, quando nós, por exemplo, fazemos uma postagem nas nossas redes sociais, quando nós em uma roda de amigos começamos a falar a respeito do Evangelho e daquilo que Jesus vem falar, quais são as reações das pessoas? Existem duas. Ou as pessoas escutam com atenção, vamos dizer assim, acreditam naquilo e pautam a sua vida sobre aquelas coisas, ou fecham totalmente os ouvidos. E até mesmo podem querer nos matar, se não fisicamente, se afastam de nós, fecham os ouvidos e não querem mais escutar falar daquela palavra, daquelas verdades da fé. A palavra causa estas duas reações, ou acolhida total, ou então renúncia total. Não existe um meio termo. Nós estamos do qual lado? Acolhemos totalmente a palavra de Deus,
ou fechamos os ouvidos e não queremos escutá-la. Mas eu, quando anuncio a palavra de Deus, quando sou este evangelizador, como foi Estevão, com qual intuito faço isso? Ou melhor, qual é a palavra que eu tenho falado? Leio o texto, porém interpreto da minha maneira e falo aquilo que eu penso? Ou então tenho uma ideia e vou procurar na Bíblia algum texto que encaixe naquele meu pensamento para dar-lhe veracidade a ele? Com qual intuito falo e proclamo a palavra? Estou instrumentalizando a palavra de Deus para me tornar uma pessoa mais conhecida, com mais seguidores na internet? A palavra de Deus não pode nunca ser instrumentalizada por ninguém. A palavra de Deus é viva por si mesma e eu sou servo da palavra. Eu anuncio o que o texto diz, o que a interpretação oficial da igreja diz a respeito daquela palavra. E por último, a morte de Estevão, como dizia antes, em um primeiro momento pode parecer contraditória com a celebração festiva de Jesus. Porém, aquilo que a liturgia quer nos propor é que seja a vida, que seja a morte, do início ao fim da existência humana, tudo está nas mãos de Deus. E seja a alegria do nascimento, seja as lágrimas, a tristeza da morte, tudo deve ser reconduzido a Deus. Tudo deve terminar em Deus, passando por Jesus Cristo, chegar até Deus. Seja quando me alegro porque nasceu uma nova criança na minha família, um bebezinho que nós temos ali para cuidar, para alimentar, para fazê-lo crescer. Seja quando reúno com a minha família para chorar a morte de alguém. Nos dois momentos, ergo os olhos a Deus e agradeço, porque é Ele o Senhor da minha existência, é Ele o Deus da vida, é Ele o Deus que busca e que faz com que a vida seja vivida em plenitude. Que a bênção de Deus, por intercessão de Santo Estevão, seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.